Olá pessoal, tudo bem? Papo de valor. E nessa edição vamos falar de um assunto assim, para lá de, vamos dizer, palpitante, é um bom adjetivo. Inteligência artificial, tecnologia, inovação, tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil e principalmente mundo afora. E para conversar sobre esse tema, como a gente faz sempre aqui no Papo de Valor, trouxemos dois craques. Amit Garg, que vem a ser capixaba, apesar do nome. Apesar de que de nome não posso falar, né? Hábito também, né? Mas o Amit é capixaba, veio pra cá não, seus pais vieram pra cá em 75, dar aula na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e ele nasceu aqui, tá com 43 anos, e tá há 20 anos no Vale do Silício. Já trabalhou no Google e hoje trabalha numa empresa que investe em startups. Vamos falar um pouquinho com o Amit sobre a sua carreira e principalmente daqui para frente, né? O que vai acontecer. E Diogo Robert, que vem a ser investidor, empresário, empreendedor, fundador do PicPay, né não, Diogo? E agora está na Capso também, Exatamente. continua fazendo investimentos. Bom, gente, primeiro um grandíssimo prazer ter vocês dois aqui. Obrigado. Muito obrigado. O debate vai ser rico, né? Não faltam bons temas para a gente debater sobre inteligência artificial, inovação e tecnologia. Antes de começar a falar sobre o assunto principal, eu queria perguntar para o Amit o seguinte, qual que é a sua ligação aqui com o Espírito Santo? Ô, Abdo, a ligação é muito forte, nascido e criado, né? Eu fiz o primeiro grau, basicamente, quase o primeiro grau todo aqui. Le Petits é uma das escolas que eu passei. Famosa, não existe mais, mas está aqui ainda. Exato. E o Sacré-Cœur. E os amigos estão aqui, o coração está aqui. Fico muito feliz de estar poder de volta aqui em Vitória. Que bom, prazer é nosso. Prazer é nosso. E amante da muqueca, né? Adoro muqueca. O resto é peixada, tá? Fica aqui a dica, né? Tá certo. E aí, bom, depois que você sai, quando é que você saiu daqui do Espírito Santo e como é que começa a sua carreira? Essa sua carreira dentro do... A história é um pouquinho mais complicada. Eu estava aqui no Espírito Santo até os 13 anos de idade. Eu passei 2 anos na Índia também, nas raízes dos meus pais. E eu fui para Brasília, fiz o segundo grau lá. E de Brasília, fui para os Estados Unidos. Eu entrei numa faculdade no Vale do Silício chamada Stanford. Uma faculdade ótima. É o berço de várias das tecnologias que a gente usa hoje em dia, né? A Google, a Yahoo, várias das outras empresas recrutaram gente de lá. E eu estudei, entre outras coisas, computação. O meu sonho continua sendo como é que a gente usa a tecnologia a serviço da humanidade. Como é que a gente usa essas ferramentas que a gente está desenvolvendo para poder melhorar nossas vidas, né? Eu fiz a graduação na faculdade, fiz a pós lá também, e os meus interesses específicos eram computação com a saúde. Então, o meu mestrado, resumido, seria Health AI, saúde digital. Eu quase virei médico, nos Estados Unidos é uma pós, fui aceito, decidi não ir, e fui para uma outra startup, na época, uma pequena empresa chamada Google. Talvez você tenha ouvido falar. Que isso agora tem mais de 20 anos, perdão. Eu estou no Vale há 25 anos. E na Google, quando eu entrei, era uma empresa muito menor do que é hoje. Ainda era uma empresa privada. Eu tive uma experiência, eu acho que única de vida, de poder ver essa empresa explodir. Quando eu saí dela, 98% das pessoas tinham vindo depois de mim. Que é uma loucura, né? Para alguém que tem uns 20 e poucos anos. Com 27, garoto de 27 anos, 98% das 100 mil outras pessoas que estão aqui entraram depois de você. Eu fui fazer meu MBA, era um investimento em mim mesmo, na minha educação, na minha formação, e voltei depois para o Vale, entrei nesse mundo de startups e de venture capital. Venture capital é capital de alto risco, né? E é o que eu estou fazendo há 10 anos. Eu trabalhei em 2 fundos, criei minha própria empresa também nesse meio termo, e agora estou comandando meu próprio fundo de venture capital. Agora, me diga uma coisa, você tocou no Google, você saiu de lá com 27 anos e 98% das pessoas que trabalhavam lá tinham entrado depois de você. Como é que foi isso? Onde que foi o estalo do Google? Onde é que foi que o Google deu certo, na sua opinião? Bem, claro que quando me contrataram, né? Mas... Uma parte importante, né? Uma parte muito importante. Não, uma brincadeira à parte, olha, tem vários fatores que levaram ao sucesso da Google. E
é um tópico que a gente pode falar horas. Mas eu acho que o fator principal são as pessoas. Eles trouxeram pessoas boas. Se você vê essas empresas de tecnologia, elas não têm assets, né? Os assets delas são as pessoas. Então a Google acho que foi muito boa de trazer gente boa para dentro da empresa em 2001, 2002, 2003, se preparando eventualmente para ser essa empresa gigante que virou hoje. As pessoas boas trazendo ideias boas e executando essas ideias é o que permitiu ela criar todos esses produtos. Não sei se tem um momento específico, mas se eu fosse olhar a história da empresa, eu diria que a tecnologia que eles desenvolveram para você fazer a busca é uma tecnologia diferenciada, que hoje em dia nós todos sabemos como fazer, talvez, mas executar ela é difícil. E para quem quiser se aprofundar no assunto, é parecida com o que a gente faz com artigos científicos. Artigo científico, você faz citações, e quanto mais citações tem no artigo científico, mais a gente valoriza aquele artigo. A Google usa a mesma ideia para fazer por que esse website vai aparecer mais em cima do que esse outro website. Vamos usar essa ideia de que as pessoas estão valorizando esses websites, por isso a gente vai valorizar. Essa tecnologia, essa ideia, essa sacada que eles fizeram, pelo menos na época, era o diferencial da empresa. Agora tem muito mais. Claro, cresceu demais. Agora, vamos pegando o gancho do Google. A gente está a gente lê muita coisa, a gente ouve muita gente, e todo mundo fala assim, olha, a gente está no meio de uma revolução, né? Uma revolução que é a revolução digital, a revolução da inteligência artificial, uma revolução que o pessoal compara com a revolução industrial. Concordo. Em que estágio? Porque a gente está aqui vivendo ela, às vezes a gente perde um pouco a noção. Nossa, mudou muita coisa, muito rapidamente. Mas assim, daqui a 100 anos, esse pessoal aqui estava, sei lá, estava no começo, estava no meio, já estava no final. Em que estágio da revolução a gente está hoje? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque se eu falar com 100 pessoas, você vai ouvir 100 opiniões diferentes. E até porque falar de 100 anos é muito difícil. É muito mais fácil você falar... O que acontece muito é que as pessoas imaginam que vai acontecer muita coisa num período curto de tempo, mas num período longo de tempo, elas acabam não percebendo a magnitude das mudanças, né? A gente acaba pensando que o progresso vai ser mais fraco num longo termo. Então, imagine 100 anos atrás, né? Uma pessoa que estava em 1924. Eles poderiam ter imaginado a internet, eles poderiam ter imaginado celular, eles poderiam ter imaginado que com um piscar de olhos você poderia estar assistindo as Olimpíadas que estão acontecendo em outro lugar do mundo. Você poderia ter imaginado que se a gente teria colocado gente na Lua, que a gente colocou faz mais de 60 anos, né? Quase 50 anos, 60 anos. Exato. Então, 100 anos para cá, olha, há uma possibilidade real de que a gente tenha AGI, Artificial General Intelligence, que é uma inteligência que realmente é melhor que a inteligência humana. É uma inteligência que consegue... É os filmes que a gente vê, né? Star Trek. Uhum. É o Star Wars não, mas Star Trek, né? Você vê o nível de desenvolvimento da tecnologia. O que algumas pessoas também chamam de o crescimento exponencial, né? O singularity. Uhum. A singularidade quando a inteligência artificial está acelerando cada vez mais, num ritmo cada vez mais rápido. Uma progressão geométrica. Exponencial, exatamente. Então, há uma possibilidade real de isso acontecer em 100 anos. Eu sou mais do ponto de vista que a gente está mais longe disso. Eu acho que o que a gente vai ver daqui a 100 anos é o que a gente está vendo hoje, mais acelerado ainda, mas não no ponto de a gente ter uma inteligência que realmente consiga desvincular o ser humano completamente. A minha preocupação maior, para ser muito sincero com você, é que se a gente vai ter 100 anos, aí é um outro assunto, né? Que a gente está fazendo muitas coisas hoje que me preocupam sobre o planeta. Mas, sim. Mas isso à parte, eu vou tentar fazer 10 anos. Se a gente vai chegar daqui a 100 anos. Né? Se a gente vai chegar. Eu acho que a gente vai chegar sim, mas vai ser um pouco sofrido. Mas deixa eu tentar fazer os próximos 10 anos, que acho que é uma pergunta mais fácil. Mais objetiva. Mais objetiva, né? E 10 anos é um ponto de referência que todos nós, espero, vamos estar vendo, né? Tomara.
Daqui a 10 anos, eu vejo o que a gente está vendo hoje de inteligência estando em todos os dispositivos. Né? Você vê sua câmera, você vê seu celular, você vê sua TV, você vê seu micro-ondas, você vê tudo que você está usando, toda a tecnologia que você está usando, tem uma inteligência embutida dentro dela, né? Se alguém está usando, por exemplo, o Alexa, o Google Home, todos esses aparelhos que você pode se comunicar, isso vai ser uma segunda natureza para a gente, né? O celular virou uma segunda natureza. Grande maioria de nós depende do celular. A gente não vive sem o WhatsApp, a gente não vive sem o Google. Eu acho que vai ser isso também. E eu vejo uma utopia, uma possível utopia, de que essas ferramentas tornem nossas vidas para melhor, né? Em vez de complicar, elas descompliquem a vida. Eu, por exemplo, vejo até minha viagem hoje, né? Eu saí de Brasília, peguei um voo, cheguei aqui, tranquilíssimo. Eu pude comunicar com todas as várias pessoas diferentes, usando as tecnologias que a gente desenvolveu. Nem parecia que eu tinha que fazer essa coordenação, que 10 anos atrás seria muito mais demorado. Exato. Se você parar para pensar, o smartphone é de 2008, 2009, final dos anos, né, da primeira década desse século. Você faz essa retrospectiva, né? É uma coisa interessante, a velocidade que a coisa muda. Trazer o Diogo para a conversa, o que você... O Amit falou de onde isso vai dar em 10 anos. Qual é a sua opinião? Como é que vai ser o desenvolvimento disso ao longo dos próximos anos? Eu me reservo no direito de manter calado, estando aqui ao lado do Amit, trazendo tanta informação. Eu acho que em 10 anos a gente vai ter realmente uma evolução gigantesca, e eu acho que o principal impacto que a inteligência artificial ela vai trazer para a gente vai ser um impacto principalmente social. Porque se a gente observar todos os avanços tecnológicos, todas as mudanças de estrutura, então vamos falar de revolução industrial, houve um processo de transformação, houve um impacto social, mas o tempo, como o tempo era um pouco mais longo, essa timeline, o impacto social ele ia ficando um pouco mais acomodado e um pouco mais suave. Mais fácil de absorver, né? Exatamente. Quando a gente pega a internet, quando ela surgiu de forma mais comercial, vamos falar aqui especificamente do Brasil, a partir de 2000, né, até 2020, o impacto que a internet, como caminho novo, como trilho novo que ela criou, e ela disruptou muitos negócios, né? Então eu considero ela como uma plataforma e que ela acelerou todo esse desenvolvimento. Quando a gente fala do celular, também da mesma forma. Então o smartphone surgiu em 2008 com o lançamento da Apple. Vários negócios que existem hoje e quebraram negócios tradicionais ou que impactaram negócios tradicionais, eles não existiriam se não houvessem essa plataforma. Como eu vejo então a inteligência artificial quando eu coloco ela também como sendo uma plataforma, uma trilha nova de desenvolvimento? É que ela vai trazer um impacto social muito grande, porque a velocidade com que ela vai acontecer e que ela traz de disrupção e de desintermediação e de fazer o trabalho que muitos trabalhos que eu fazia, que o Amit fazia e que você faz em todo o mundo, ele traz um incremento muito rápido, né? E o outro elemento, então, é também o elemento de descentralização do poder e das estruturas ou organizações das empresas. Então, vamos imaginar, hoje eu quero criar uma startup de pagamento. Eu preciso contratar 10 desenvolvedores, eu preciso ter 10 computadores, e o que a gente vai ver com a inteligência artificial é que ela dá poder para outras estruturas que, cara, eu não preciso mais dos 10 computadores, eu possivelmente não preciso mais dos 10 desenvolvedores. Então, só que antes isso estava concentrado num poder econômico ou num poder de empresa que poderia desenvolver isso. A inteligência artificial, ela tira o poder, né? Ela ela descentraliza esse poder, o que eu acho muito positivo, porque no final não nascem pessoas mais inteligentes na Faria Lima do que em Paraisópolis. Não nascem pessoas mais inteligentes na Praia do Canto do que no Morro dos Macacos. Então a diferença está muitas vezes no poder econômico para desenvolver aquilo. Como a gente vai ter uma desintermediação, uma descentralização disso, eu acho que isso vai acelerar
o volume de inovação, de funcionalidades, de serviços que a gente vai ter de forma muito mais rápida e de forma muito mais É a dinâmica. questão exponencial que já foi dita aqui. Você tocou num ponto do impacto social. E você colocou aí a questão, você não vai precisar mais de repente, os desenvolvedores. Muita gente tem medo da questão do emprego, né? Porque Sim. você vê a Revolução Industrial, foi feita ao longo de décadas. E aí você tem uma absorção, ó, preciso de mais gente aqui para operar a máquina, e você vai qualificando de alguma forma ou de outra. O que a gente está vendo agora é muito rápido, e muitas vezes a gente não consegue qualificar a mão de obra da maneira como precisa, essa Sim. coisa toda. Então vamos fazer aqui, e acaba que tem desemprego. Vocês têm, como é que você enxerga isso? As revoluções que a gente viveu ao longo da história, elas sempre foram muito bem absorvidas. Primeiro, porque melhoraram a qualidade de vida das pessoas, e segundo, porque melhoraram a qualidade de renda, da economia daquela sociedade. Uhum. Vocês acham que a revolução que a gente está vivendo, ela vai ter essa mesma... vai fazer isso também? E mais, ela vai gerar emprego? Ela vai distribuir riqueza ou ela vai concentrar riqueza? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que eu não tenho uma reflexão tão profunda quanto a distribuição de riqueza. Mas eu acho que ela vai gerar, sim, uma onda de desemprego muito grande. E como esse espaço da revolução ele vai ser muito curto, a gente vai ter menos tempo de adaptação. Por isso é muito importante, de forma mais cedo possível, as pessoas elas estudarem a inteligência artificial, entenderem aquilo que elas dão de capacidade, aquilo que elas dão de possibilidade. Mas não estudar a inteligência artificial de entender como utiliza o chat GPT, mas sim, cara, como que é estruturado a inteligência artificial? Que caminhos e possibilidades e coisas que eu não poderia fazer antes, eu posso fazer com a inteligência artificial? Porque algo não vai ser tirado do homem, que vai ser o poder de criatividade e de adaptação. Então, eu acredito muito nisso. Então, a gente vai manter o nosso poder de criatividade e adaptação sempre em cima de plataformas. Então, um homem que era muito inteligente no passado, na Revolução Industrial, ele utilizava as plataformas, aquilo que tinha desenvolvido de tecnologia, para fazer coisas melhores e coisas novas. Eu acho que o homem ele vai ter a capacidade também de fazer isso com a inteligência artificial, né? A grande questão é esse tempo, que eu acho que vai ser realmente um tempo muito curto, e é importante as pessoas estarem pessoalmente, né, envolvidas e entendendo como a inteligência artificial e como elas podem utilizar da melhor forma possível. O que você acha? Eu concordo com o Diogo. Eu vou citar um exemplo bem específico. A gente tem uma empresa que usa computer vision para fazer detecção de câncer. Numa endoscopia, você pega o vídeo e se tem pólipos, né, no seu colo, muito difícil de você, até o médico mais qualificado, de perceber todos os pólipos. Aliás, a métrica que eu tenho é que 25% das vezes os pólipos estão escondidos e você não acha. Essa empresa conseguiu chegar a 99% de detecção. Isso é incrível. É você conseguir detectar o início, talvez, de um tumor para você poder tratar o paciente é a chave para você poder salvar a vida do paciente. Essa empresa já cresceu muito, está fazendo um monte de outras coisas, mas eu estou citando como um exemplo de que o poder da tecnologia, se a gente aplicar de forma certa, é para melhorar as nossas vidas, né? Você conseguir salvar a vida da pessoa, prevenir o câncer, tratar o câncer, é incrível. Agora, tem essa questão absoluta de que essa transformação que a gente está tendo é uma transformação incrivelmente rápida. A gente tem que aprender, reaprender, desaprender em menos de uma geração. A Revolução Industrial, como você falou, foi décadas. A Revolução Agrícola, que foi a outra grande revolução, foi centenas de anos, né? Exato. Então, eu tenho um medo grande aqui de que grandes parcelas das nossas sociedades globais fiquem de fora ou fiquem para trás e que a gente crie mais desigualdade. E se você for ver o histórico da Revolução Industrial, isso também aconteceu. Quando a riqueza foi gerada, vocês tinham uma classe burguesa que se apoderou e você teve a reação de várias outras camadas da sociedade que não tiveram acesso, né? Eu estou falando aqui talvez até um pouquinho de comunismo, mas a gente provavelmente vai ter esses movimentos nas nossas sociedades se a gente não criar estruturas agora
para desenvolver todo mundo. E esse que é o ponto que eu ia chegar. Como é que cria, assim, como é que a gente prepara essa mão de obra? Como é que a gente inclui essas pessoas? Assim, você tem alguma alternativa rápida? Eu tenho algumas sugestões pragmáticas, mas no final das contas, você desenvolver a curiosidade, né? Se a pessoa é curiosa, a pessoa quer aprender, a pessoa quer estar disposta a desaprender, reaprender, se requalificar, não importa se você tem 5 anos ou 50 anos, no final das contas, isso é curiosidade. A curiosidade de você continuar sempre crescendo como indivíduo, como profissional. Isso se ensina na escola, isso se ensina em casa, isso se ensina, talvez, com a cultura que você cria na sociedade, né? Isso não tem só uma chave. E vai ter que passar a ensinar também durante o período da pessoa trabalhando, né? Porque com certeza. Você imagina o cara hoje que está com seus 45, 50 anos, não vai se aposentar mais daqui a pouco e ele precisa reaprender. Com certeza. Então, com certeza. É um desafio importante, inclusive, para as empresas, né? Com certeza. Para a sociedade como um todo, né? Se a gente pensar, eu tenho uma visão, eu acredito que a gente vai viver mais tempo, né? Então, assim, o ser humano vai viver mais tempo. Se você pegar hoje uma pessoa de 60 anos, né? É muito diferente de uma pessoa de 60 anos de 30 anos atrás, né? A altivez da pessoa, a saúde dela. Então, como a gente repensa a nossa vida ao longo do tempo, e eu acho que a inteligência artificial, ela também vai ser muito inclusiva, porque ela vai permitir pessoas que talvez estavam fora da área de trabalho, esse conhecimento ele possa ser utilizado, né? Uma reflexão que eu fiz recentemente, pode ser muita viagem, mas é que sempre a gente, assim, os jovens, né? Eles eram uma ameaça, entre aspas, para a classe mais adulta, né, de 40 anos, né? Então, poxa, vem a nova geração e ele está trazendo coisas novas, né, para mudar o negócio, a sociedade e tudo mais. Mas eu acho que a gente está num ponto único da sociedade onde talvez as pessoas de 50, 60 anos, eles têm a calma, a tranquilidade e a sabedoria para saber fazer perguntas e poder utilizar isso com a tecnologia que a inteligência artificial dá. Então, não é uma questão só de usar tecnologia, mas você ter sabedoria, discernimento, e esse discernimento ele vem com os anos de aprendizado. Então, saber fazer as perguntas. E quando a gente fala da escola, que é uma coisa que, por exemplo, como o governo do estado, né, como todos os governos eles precisam olhar, os alunos, as crianças são treinadas, né, para, olha, você tem que saber, você tem que dar uma resposta. E a gente vive agora num momento que não é um momento com a inteligência artificial que a gente tem que saber as respostas, mas o elemento mais importante é justamente isso que a Amit falou, que é a curiosidade, é saber fazer perguntas, é saber fazer questionamentos, é ir mais a fundo, fazer perguntas sobre ângulos de entrada diferente, né? É você parar, estudar, ouvir opiniões diferentes. Então, e essa questão de raciocínio, essa questão de refletir sobre as questões da vida são muito importantes. Então, matérias antes como profissões como sociologia, filosofia, né? Psicologia, que talvez não eram tão valorizadas, vão ser antropologia, eu acho que são as profissões do futuro, porque essas pessoas estudam como o fator humano, como a gente pode desbloquear algumas verdades que a gente tem para a gente utilizar essa tecnologia da melhor forma possível. O Amit falou sobre a inteligência, olhando... Vou dar um salto aqui na nossa conversa, porque a gente precisa fazer a coisa, porque o assunto é amplo, né? Mas a gente precisa caminhar. Mas você falou na sua primeira resposta sobre a inteligência artificial, né? As máquinas terem uma inteligência superior à do homem. A gente viu, partindo inclusive lá do Vale do Silício, uma carta assinada por vários empresários, investidores, há um tempo atrás, pedindo assim, gente, vamos dar uma parada aí, porque o negócio está ficando... tá avançando demais, né? Um certo medo. Vocês têm esse medo dessa revolução muito rápida e não saber depois fazer a intervenção necessária? Você tem? Sim. Como é que você enxerga isso daí? E se de fato alguma coisa parou ali?
É. Essa carta passou por você? Você assinou essa carta? A Conta carta pra... não passou para mim, mas eu estou ciente, eu acho que eu sei a carta que você está falando, mas o fundamento da sua pergunta é como a gente regula o progresso, né? Como é que a gente controla, Exato. contorna e direciona na direção que a gente quer. Deixa eu usar um exemplo que muitos de nós acho que vamos entender. Uns 60, 70 anos atrás, a gente entendeu como pegar um átomo, explodir o átomo e criar energia nuclear. Essa energia nuclear pode ser utilizada para a produção de energia limpa, que pode... Tudo aqui que a gente está usando, né? Essa energia pode ser usada. Ou a gente pode usar essa energia para jogar bomba atômica. Essa escolha de como a gente desenvolve a tecnologia, de onde a gente leva a tecnologia, é nossa, né? A tecnologia em si é amoral. Não é imoral ou moral, é amoral. Não tem a moralidade. Como a gente aplica a tecnologia que leva a moralidade. Então, para mim, se você desenvolve uma carta, claro, você está ressaltando que a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Isso é o importante. Mas você não consegue parar o progresso. O progresso não parou. O progresso também não vai parar. Se você não fizer, seu competidor vai fazer. Se o seu competidor não fizer, vai aparecer um outro que vai fazer. Né? Então, como sociedade, como governo, como indivíduos, como empresas, eu acho que todos nós temos que ter essas cartas, que não é uma carta necessariamente sobre a tecnologia, mas é uma carta sobre a nossa cidadania, sobre a nossa moralidade, onde e como a gente quer levar Ética, né? a nossa ética. Esse é o maior desafio do ser humano, né? A potência do ser humano vinculada à ética do ser humano. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje não é diferente do que a gente já viveu em outras revoluções. A diferença é a magnitude. Isso está acontecendo muito mais rápido do que tudo que já aconteceu antes. E, de uma certa forma, está acontecendo tão rápido que eu dormir, acordar, já mudou. Né? O ChatGPT, por exemplo, é um marco, não é necessariamente que não estava acontecendo antes, mas é um marco. Né? O ChatGPT saiu em 2022, oficialmente, pelo menos a versão que ficou conhecida, já evoluiu mais que 3 vezes do que era, em um ano. Antigamente, na Idade Média, o cara que estava lá trabalhando no campo estava trabalhando da mesma forma que o pai dele, que o avô dele, que os bisavós deles trabalharam, né? Então, a ética que para mim é importante. O desenvolvimento não parou, não. Ô, Diogo, vamos continuar aqui na nossa toada. A gente vê uma certa guerra fria entre China e Estados Unidos, né? Sobre quem vai ser que vai puxar essa locomotiva, né? Aliás, quem vai puxar não, quem está puxando. Uhum. E aí, assim, 2 perguntas em uma. Estados Unidos e China vão dominar essa nova ordem global? É o que você enxerga ou você vê alguma coisa diferente? E como é que o Brasil consegue se inserir de uma maneira boa nesse novo contexto do mundo, né? Olha, eu passo essa pergunta para o Emmett. Eu passo essa pergunta para ele. Não tem uma resposta clara e eu vou falar um pouco da minha opinião sem um conhecimento tão profundo. Eu vejo que a inteligência artificial ela tem 2 questões de infraestrutura muito importantes, que é poder computacional. Então, quem são os países que têm dinheiro para fazer compra de supercomputadores, equipamentos para isso? Só que a necessidade dos equipamentos elas exigem muita energia. Então, existe um outro problema que é a geração de energia para acompanhar isso, né? Uhum. Então, os países que estiverem mais bem posicionados quanto a isso, eu acredito que vão ser os países que se darão bem. O Brasil tem muita energia e tem um parque de energia renovável muito interessante, mas eu tenho um pouco de dúvida como que ele está bem posicionado quanto a essa questão de capacidade intelectual e de estrutura, não intelectual, mas de estrutura de empresas, de pessoas para absorver isso, né? Ele não está numa ponta tão conectada quando a gente fala de dinheiro, de investimento,
mas são percepções muito soltas, eu prefiro passar para o Emmett. Esse aqui era a pergunta, de fato, para os dois, e assim, você que está lá fora, você que tem uma conexão profunda aqui com o Brasil, mas está lá fora, como é que você enxerga o Brasil? A minha matriz é parecida com o que o Diogo está falando. A matriz é dados, poder computacional, modelos e talento. Essa é uma matriz. A gente está fazendo no mundo todo, né? Cada vez mais nessas vertentes. Se eu vejo os Estados Unidos, tem talento, tem poder computacional, a gente tem data centers gigantescos, temos modelos, mas na área de dados é um pouquinho complicado, porque os Estados Unidos é um país de uma cultura ocidental, em grande parte, e a gente acredita em certos direitos e em certas políticas, né, de preservar os dados. E na China, a sociedade fez um outro tipo de escolha. As pessoas na China, por exemplo, o compartilhamento dos dados é exigido pelo governo e é visto como um bem coletivo. Eu não estou agregando um julgamento ao que é melhor ou pior, mas a consequência disso é que a China, eu diria, tem acesso melhor a dados do que os Estados Unidos, em várias áreas, né? Se você for, por exemplo, ver dados médicos, né, na China, por questão de legislação até, eles estão compartilhando e treinando os algoritmos para ficarem cada vez melhores, e nos Estados Unidos não aconteceria isso da mesma forma, né? Então, o Kai-Fu Lee, que é um dos grandes nomes aqui da inteligência artificial, ele escreveu livros excelentes sobre isso, inclusive um falando que a China e os Estados Unidos não precisam ser adversários. Eles podem ser parceiros. Eu espero que esse mundo aconteça. Aliás, eu não vejo um mundo bipolar, eu vejo um mundo multipolar. Porque tem coisas muito boas acontecendo em Israel, na Europa, na Coreia, Na Índia. E no Brasil. No Brasil. Trazer o Brasil aqui para a história. Sim, o Brasil, quando você olha para esse modelo dados, poder computacional, modelos e talento, os modelos estão muito mais difundidos globalmente, então não acho que há um diferencial entre os países tão grandes. Em termos de dados, o Brasil tem algumas vantagens. A gente, em certas formas, é mais próximo do que da China do que dos Estados Unidos, né? Eu vou citar um exemplo aqui da área de saúde. A gente fala com os nossos médicos pelo WhatsApp. A gente manda um monte de coisa pelo WhatsApp, né? A gente não necessariamente coloca barreiras para isso, que nos Estados Unidos existem. Então, se a gente quisesse fazer mais com os nossos algoritmos, com os dados, o Brasil teria uma facilidade. O que eu acho que é uma carência muito grande no Brasil é talento. Meus pais são professores que vieram aqui, passaram a vida aqui, 52 anos agora. Eu sou um produto do Brasil, de várias formas, e eu vejo muito, muito potencial no Brasil, mas eu não vejo o investimento para fazer essa formação. O número de cientistas aqui no Brasil, cientistas de computação, né? De engenheiros de computação, que tem o mesmo patamar global, é pouco. A gente tem que fazer muito mais. Como é que vira essa chave? Dinheiro. A gente tem que colocar mais dinheiro. A gente tem que investir mais na faculdade, no segundo grau, no primeiro grau. A gente, para citar um exemplo, talvez não muito bom, mas um exemplo aqui, o MEC, que é o Ministério de Educação, né? O orçamento do MEC para o Brasil, a última vez que eu olhei, era menor que o patrimônio da faculdade que eu estudei. Uma faculdade nos Estados Unidos tinha um patrimônio maior que o orçamento do Ministério do Brasil para 210 milhões de brasileiros, né? Claro, não é que a receita que um país, que os Estados Unidos seguiu, é a receita que o Brasil deveria seguir. Mas você olha para um outro país, por exemplo, a Coreia. A Coreia do Sul, 1950, era um país muito mais pobre que o Brasil. Tinha sido devastado pela guerra. Era o terceiro país mais pobre do planeta. Olha para a Coreia agora. Olha para o Taiwan agora. Olha para Singapura. Singapura era uma ilha com um monte de rocha. Não tinha nada 60 anos atrás. Então, por várias razões, esses países conseguiram avançar, passar para frente do Brasil em várias formas, mas eu acho que o fundamento disso era a educação. Era dar oportunidade e dignidade para todo cidadão. Claro que você não vai conseguir formar todo mundo da mesma forma, mas a gente tem que dar mais oportunidade. Eu estou vendo agora aqui em Vitória as mudanças. Eu estou aqui depois de 9 anos. Muitas mudanças muito boas. Mas e a mudança aqui dentro?
Isso eu não sei ainda. É interessante a gente falar sobre isso, né? Eu fazendo uma reflexão, a gente vê, né? Eu vim com o Emmett no carro, a gente conversando um pouco, a última vez que a gente se encontrou, e a gente falando, cara, muitos empreendimentos imobiliários, né? Muitas empresas e crescido e tudo mais, mas, tipo, qual o grande investimento de educação que houve aqui, né? Então, é interessante que se a gente pegar o número de notícias, a gente não vê essa mesma velocidade ou intensidade quando a gente fala da educação. E a educação é essa matriz muito poderosa e fantástica. Eu e Emmett nos conhecemos num evento aqui dentro da Gazeta chamado TEDx Pedra Penedo. Então, é um evento de educação, que trazia o pitch ali de 15 minutos e o Emmett foi fazer uma apresentação, fez uma das apresentações, fiquei ali o dia adquirindo conhecimento, várias outras pessoas, e isso gera o poder de conexão, e através dessa conexão a gente vai criando e fazendo outras coisas diferentes, né? Então, eu acho que esse elemento é um elemento fundamental, só que ele não é um elemento que ele vai trazer resultado amanhã, semana que vem. Ele é um elemento que vai trazer resultado daqui a 30, 40 anos. E aí o grande problema e dilema, né, dos executivos, dos políticos, dos empreendedores, é porque eles precisam pensar no curto prazo, né? Então, assim, quem que vai aprovar um projeto, falar o seguinte, olha, eu vou tirar uma verba aqui, mas o que vai impactar a sociedade daqui a 30, 40 anos, né? Então, existe uma questão que aí a gente vem para a questão cultural, né? Como culturalmente, como sociedade, como pessoas, a gente aceita isso, né? Então, é um dilema que a gente sempre vai ter, mas aqueles que conseguirem quebrar essas barreiras, né? E fazerem realmente marcos que façam esse tipo de mudança, sem dúvida nenhuma vão ter resultados, vão colher resultados alguns anos à frente. É um desafio, mas que tem que ser enfrentado, sob pena da gente ficar relegado ao atraso, né? Vamos continuar aqui na nossa conversa, porque o tema de hoje ele é um tema, né, que tem vários frontes, né? Como é que vocês estão enxergando? A gente tem os avanços, mudanças na área de saúde, por exemplo, como vocês já citaram aqui, mas também a gente vê uma proliferação muito acelerada, muito potencializada pela inteligência artificial e outras ferramentas que criam realidades paralelas, criam bolhas, criam discursos de ódio, mentiras, e isso é muito catapultado por inteligência artificial, pela internet, redes sociais, enfim, esse pacote. Como é que vocês enxergam isso? Como é que a gente controla isso? Porque a gente vê que não é um caminho bom. Ao mesmo tempo, tem sempre aquela preocupação de você estar tirando a liberdade das pessoas opinarem. Qual é o meio termo nessa nova realidade que a gente vive? Você está direcionando para mim, mas eu quero direcionar isso daqui para o Diogo com certeza. Vocês estão fazendo... a gente está fazendo um bate-bola aqui, mas quero direcionar para o Diogo com certeza, porque ele vai ter uma visão muito profunda do que ele enfrentou, que ele fez na PicPay, onde eu imagino fraude e calote e todos esses problemas que você falou, desinformação, foram desafios, com certeza. E eu espero que desafios que eles conseguiram fazer muitas coisas para solucionar. O que você está falando, Abdo, putz, eu não sei, não tenho uma resposta boa para você, porque a tecnologia, novamente, para mim, não tem moralidade. A moralidade é da pessoa usando a tecnologia. Se você quer usá-la para fazer o mal, você consegue. Então, controles melhores, né? Se você faz o mal, você tem uma penalidade. Se você... o acesso a essa tecnologia é um pouco mais regulado. Muito se fala da regulação das plataformas, regularem aquilo que circula dentro das plataformas. Sim, sim. O seu trabalho é na mídia, né? A Rede Gazeta é um exponente de informação, mas eu, como indivíduo, poderia pegar o que a gente está fazendo aqui, distorcer e mandar. Eu tenho um poder gigante pelas redes sociais de fazer isso, né? Alguns países, especialmente no Oriente, fizeram certas escolhas sociais de que
vamos colocar a mão mesmo. Se você fizer uma besteira, a gente vai te processar, vai te julgar, vai te colocar na prisão. E você fazendo as coisas que não são boas para a estabilidade social, não são usos de tecnologia que a gente vai permitir. Em geral, no Ocidente, a gente acredita em outras formas, né? Eu não sei se temos uma resposta boa para isso. Mas é uma evolução que precisa ser feita, né? Diogo, o que Com você acha? certeza. Eu acho que ele vai refletir o que a gente tem hoje de problema, assim. Primeiro, quando a gente fala de regulação, normalmente a gente está falando uma regulação feita por um organismo político, né? Por um órgão político, uma instituição. Normalmente essas estruturas são estruturas enraizadas com muitos interesses conflituosos e que muitas vezes os interesses não são positivos. Outra característica que normalmente elas também são lentas, né? Elas reagem a algo que está acontecendo. Então, primeiro, o que a gente vê historicamente não é possível segurar essa revolução, segurar a inovação. Não é possível ter controle sobre a regulamentação. O mundo está cada vez mais centralizado, os governos perdem cada vez mais poder. Um exemplo disso são as criptomoedas, né? Então, elas circulam fora da estrutura financeira tradicional. Então, mas eles vão conseguir, vão ter coisas ruins que vão acontecer com o uso da inteligência artificial, mas a mesma ferramenta, que é a moral, ela também é utilizada para combater as coisas ruins. Então, também existe, digamos, poder de fogo e ferramentas para combater aquelas coisas ruins. Tem um período cinzento, que é o que vai acontecer, que aí todo mundo dá chute na canela um do outro, ninguém sabe direito o que acontece, a regulação ainda não está estruturada. E aí, após isso, a gente tem um momento de estabilização disso. Eu acho que eu posso citar um exemplo, acho que um pouco assim, quando a gente fala vamos falar de PicPay. Quando a gente iniciou o PicPay em 2013, a gente iniciou em 2012, mas em 2013 que a gente começou a fazer o pagamento peer-to-peer por QR Code, que é o que a gente conhece o Pix hoje. Uhum. Não existia no Brasil uma organização no Banco Central que era uma instituição de pagamento. As adquirentes, né, que eram as empresas que a transação digital, o dinheiro, ele só circulava através de estrutura de cartão de crédito. Esse era o único trilho. Então, as adquirentes, Cielo, GetNet, né, Redcar e tudo mais, eles não tinham uma estrutura que chamava subadquirente. Tanto que chegou num momento que eles falaram que tinha alguns que contratavam um serviço e distribuíam um serviço, como se fosse um e-commerce, um comércio, que era o que o PicPay fazia, e chegou num momento que eles falaram, a gente vai descredenciar todo mundo que está fazendo isso que vocês estão fazendo, que era já o que o PayPal fazia nos Estados Unidos. Então, e o Banco Central não reconhecia. Então, como PicPay, a gente foi realmente ter uma estrutura, estar numa estrutura regulada, não que a gente estivesse desregulado, mas a gente estava numa área cinzenta, que é permitido operar e tudo mais. Mas foi ter uma estrutura realmente assim, toda regulamentada e tudo mais, como a gente conhece, agora, 2017 e 2018. Então, é natural que isso aconteça também com outras coisas. Eu acho que um exemplo que é ainda mais comum para as pessoas é a gente pensar no Uber. Olha qual o processo aconteceu no Uber. Ele veio, existia autorização? Não existia autorização, porque nem existia essa categoria. Não existia, né? Foi criada, aí revolta dos taxistas, que era um modelo que tinha décadas, fechavam as ruas, aí aquela disputa, governo, lei, não sei o que lá, tal, regulamenta, e aí trabalha o taxista, trabalha o Uber, só que agora vão vir os carros autônomos. E aí vai vir o mesmo questionamento também de legislação. Então, quando a gente fala da inteligência artificial, ela vai acontecer também nesse mesmo caminho. Só que o governo não vai ter como ele controlar isso, ele não consegue controlar a internet, ele não consegue parar a internet e desestruturar isso de alguma forma, né? Então, é um pouco do que eu vejo e leis vão sendo criadas para combater isso. Por exemplo, a gente tinha crime de divulgação de fotos íntimas de outra pessoa. Não existia esse crime, porque antes não tinha nem... não existia formas, né, de fazer como hoje é feito e como é distribuída hoje na internet. Mas, a partir do momento que tiveram casos negativos e tudo mais,
foram criadas leis, foram criadas penalidades para ajudar a organizar e trazer uma estrutura melhor e consciência social para isso. E eu acredito que vai ser esse movimento. Processo de evolução. E as Vai pessoas ser um também vão processo de evolução. entender em algum Vão momento entendendo, que, exatamente. assim, que elas estão sendo deliberadamente enganadas, né? Por uma máquina, enfim. Exato, mas a mesma velocidade que existe, vai existir existe para o avanço e existe para pessoas fazerem coisas ruins, essa também velocidade vai estar disponível para fazerem coisas boas e coisas com uma velocidade maior. Eu Entende? queria acrescentar aqui também que as leis é uma forma de fazer isso, mas eu gosto muito do que o Diogo falou aqui, de alinhar os incentivos, de que você pode usar a inteligência artificial para combater os problemas que a inteligência artificial também te permite fazer. Você olha para o Wikipedia, né? É uma coleção de gente, anônimos, que criou a maior database de conhecimento que eu posso pensar. E funciona. Tem vários estudos que já demonstraram que o Wikipedia, e compara com a Enciclopédia Britânica, né? Que costumava ser a melhor. E através de doação, né? As doações é só para manter os servidores. Só para manter os servidores. É, porque as pessoas que estão contribuindo como voluntários, e as pessoas que contribuem, talvez, desinformação, outras pessoas vão lá e corrigem, e funciona. É uma evolução. Funciona. Agora, por que o modelo do Wikipedia funciona com o Wikipedia e não funciona com outras coisas? Aí, meu caro, é difícil. É difícil. Talvez, a desinformação na mídia, por exemplo, que talvez você está cutucando o assunto aqui, talvez se a gente tivesse um conselho, ou talvez não um conselho, mas uma forma da sociedade em si de intervir e falar, não, essa pessoa aqui está mentindo, está fazendo coisa errada. Vamos, talvez não abafar a pessoa, mas pelo menos mostrar para todo mundo que sim, essa notícia é falsa. Se a gente consegue criar essa transparência através de crowdsourcing, eu acho que pelo menos vai ser melhor do que a gente tem hoje. Ou essa informação está imprecisa, né? Ou nem todas as informações estão validadas. Porque nem tudo é tão claro, né? Nem tudo é tão claro. Porque tem opinião, tem uma minha. Essa mesa é branca, não, essa mesa é preta. Isso é um fato objetivo. Agora, tem outras coisas que não são assim, né? É um debate tem um professor no MIT que ele fez um teste, e foi um dos primeiros testes de fake news com o Barack Obama, onde o Barack Obama fazia um anúncio, e na verdade não era ele, né? Era alguém que tinha pego o rosto dele e ele fazendo um anúncio que era um fake, alinhado com Barack Obama, e depois de 3 ou 4 horas, ele anunciou, olha, isso daqui, para vocês verem o perigo da desinformação e para onde a gente está entrando, né, com manipulação de imagens e tudo mais. E esse professor do MIT, num documentário que eu até recomendo, muito interessante, chamado A Era dos Dados, Netflix, são 4 ou 5 episódios, é fantástico. E esse professor do MIT, ele fala assim, antigamente, para a gente adquirir conhecimento e informação, era como se as coisas estivessem todas, né, num ambiente como esse, e eu tenho que, adquirir uma informação do New York Times, depois de 2, 3 dias eu recebi o jornal em casa, ou comprar uma revista, né? Então, eu tinha que adquirir essa informação e pincelar aquilo dali. Então, quando você não lia, quando você não consumia um jornal, você ficava cego, porque você não tinha informação. Só que, da mesma forma que um ambiente escuro, ele te deixa sem visão, um ambiente com excesso de luz, ele também é capaz de cegar. Também te cega. Sim. E o que a gente vive hoje é num ambiente com excesso de luz. A gente tem uma quantidade de informação tão grande, que o grande desafio hoje é ter o discernimento para saber o quão essa informação é verdadeira, não é verdadeira, eu estou sendo levado por uma bolha aqui e por um caminho, então os algoritmos estão me conduzindo para uma forma de pensamento, então a gente volta, né, novamente para o ponto inicial da inteligência artificial, que o Emmett trouxe muito bem, que é a curiosidade, e eu gostaria de adicionar a nossa capacidade de reflexão e de discernimento para saber, cara, como que eu separo essas coisas todas. De novo, educação, né? A inteligência humana precisa estar lá para você poder usar a inteligência artificial. Gente, eu preciso encaminhar para o final, mas eu não posso deixar de fazer 2 perguntas aqui. A primeira, nos 2 casos aqui, as perguntas são para os 2. Qual dica que vocês dão para um dono de uma empresa tradicional? O cara já está colocado no mercado e está vendo essa onda, né? Ele já está na onda aqui. Opa, onde é que isso vai dar? O que esse empresário
faz para não ser engolido pela onda e consiga dar uma surfada? Bem, eu acho que o primeiro de tudo é aprender. Ter a abertura na cabeça de que talvez haja um jeito melhor de eu fazer as coisas. Porque a gente falou um pouco disso hoje. Sim, a inteligência artificial vai destruir empregos e vai criar alguns empregos, mas com certeza quem tiver usando a inteligência artificial versus quem não está usando vai estar em apuro. Então, se você tem um negócio tradicional e você acha que não, vou continuar fazendo dessa mesma forma porque deu certo até agora, tá bom, talvez dê certo por um pouco mais de tempo, mas alguém, seu competidor, um competidor novo, vai achar um jeito de te disruptar. Então, para o empresário, eu falaria, primeiro aprenda, esteja aberto a mudar. Esteja aberto a mudar e tem esse período de mudança que é mais caótico, né? Talvez você esteja aqui, a mudança cause você a despencar um pouco, antes de você poder subir e você chega num patamar que estava mais acima de onde você estava. Mas você tem que estar pronto para isso, a fase de transição. Eu conheço vários empresários, inclusive empresários tradicionais, que fizeram isso e agora tem negócios muito melhores. O meu sócio, por exemplo, um tempo atrás, investiu numa empresa que ajudava pequenas e médias empresas a fazerem o planejamento financeiro usando AI. Você tem um boteco. Você pode fazer papel, tudo aquilo, ou você pode usar esse pedaço de software que aquela empresa tinha desenvolvido, que tinha inteligência artificial, que te ajudava nesse planejamento. Essa empresa deu muito certo, porque todos os clientes que estavam usando conseguiram melhorar os negócios deles. Então, ter negócio tradicional, ótimo, a maioria dos negócios é tradicional, mas você não precisa usar as ferramentas de ontem. Você pode usar as ferramentas de hoje e estar preparado para as ferramentas do futuro. Algo a acrescentar, Diogo? Acho que o que o Emmett falou é bem nessa linha mesmo. Eu achei muito interessante. Eu gosto muito de, assim, todos os sócios, investidores, os diretores, eles têm que tomar um banho de inteligência artificial. Esse é o primeiro passo para eles estarem conscientes. Não é falar, vou dar treinamento para minha equipe quanto a utilizar a inteligência artificial. Então a liderança precisa ter conhecimento do potencial da inteligência artificial. Depois todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas da empresa, elas precisam aprender e entender inteligência artificial. Inteligência artificial é tão básico, o conhecimento ele é tão importante quanto matemática, quanto português e quanto saber ligar o computador. É tão básico quanto a isso. Então todos precisam fazer. E algo que eu tenho feito e tem dado certo, que é fazer pequenas reuniões dentro da empresa. Recentemente a gente fez isso. Foram 3 reuniões de 1 hora depois do almoço, explicando para as pessoas basicamente o que é inteligência artificial, como usar o chat GPT. E num 4º dia, a gente fazia uma competição onde os funcionários escolhiam um problema, dividiam em grupos, escolhiam um problema e como eles resolveriam esse problema criando um agente com inteligência artificial. E o resultado foi fantástico, porque criou um espírito competitivo, criou uma dinâmica, mais união entre as pessoas, e elas viram de forma prática como a inteligência artificial ela já poderia, de forma incremental, melhorar a vida delas. Então, o que eu falei com uma das vendedoras lá da empresa? Olha, na última sexta-feira, se alguém perguntasse na sua casa o que você havia feito, você teria falado, olha, eu fechei aqui tantas vendas, eu fiz tantas ligações, mandei e-mail e tudo mais. E agora, nessa sexta-feira, você pode chegar e falar o seguinte, eu desenvolvi um projeto resolvendo um grande problema com inteligência artificial na minha empresa. Então, dar esse empoderamento para os funcionários e trazer exemplos pequenos e curtos, práticos. Não precisa partir com uma grande mudança de inteligência artificial. Faça o trabalho de inovação incremental. Melhore coisas pequenas e traga esse case para dentro da sua empresa. Porque o ponto é como criar uma cultura de empresa que seja uma empresa com inteligência artificial. Acho que esse é o ponto, né? Assim como para trás tinha ISO 9000, né? Hoje não faz sentido a empresa ter ISO 9000, porque a qualidade é um princípio básico para você trabalhar. E não vai fazer sentido daqui a pouco a empresa falar, olha, eu sou empresa que uso AI aqui, porque isso vai ser algo tão básico e primário que se não tiver, você não vai nem... Você não vai nem existir, exatamente. Então,
quanto antes você começar esse processo, vai ser melhor para as pessoas que trabalham para você e vai ser melhor para o seu negócio. Espírito Santo, né? A gente está falando de Brasil, falando de mundo, falando de Estados Unidos, falando de Espírito Santo. Como é que você que está sempre aqui, tem uma conexão muito forte aqui, está sempre em Guarapari, Isso. quais são as alavancas aqui do Espírito Santo para a gente conseguir, olhando um pouquinho aqui para nossa casa, também surfar essa onda? Vou citar 3 alavancas que eu acho muito importantes. O capixaba é muito aberto à inovação. Em 2017, muito possivelmente, a Grande Vitória era o lugar no mundo que tinha a maior utilização de pagamentos por celular do mundo. Então, vários empresários brasileiros, grandes diretores de bancos iam para a China para ver a revolução do QR Code, do pagamento com celular, sendo que se eles viessem na feirinha de Jardim da Penha, eles viriam isso acontecer. Então, o capixaba ele é muito aberto à inovação. Esse é um ponto muito importante. Segundo, a gente vive um ciclo econômico-financeiro muito interessante. Terceiro, é barato testar a inovação aqui no Espírito Santo, porque é um estado pequeno, a Grande Vitória é aberta, a inovação, a tecnologia, e dá para você testar isso muito bem para entender quais vão ser os pilares e como eu posso crescer isso para outros lugares. E aí eu só quero citar a desalavanca, não sei se existe isso, mas o freio. Acho que a grande questão é o nosso bairrismo, ele é importante, vou falar uma coisa polêmica, mas é talvez o que nos impede de crescer mais. A gente acha tão bacana, tão incrível, que deixa a gente talvez não tão aberto para outras coisas que estão acontecendo fora. Então eu sempre falo, a melhor, uma vez citaram, né, pra gente, né, poxa, vocês são um orgulho aqui no Espírito Santo, a gente tinha a nossa base aqui ainda, a gente estava morando aqui, e a gente falava, cara, se a gente começou a virar referência no Espírito Santo, chegou o momento que a gente precisa sair, porque bateu no teto, e a gente precisa estar em lugares que a gente esteja numa zona de desconforto, né, que a gente tenha outras referências. Então a melhor maneira de trazer orgulho para o Espírito Santo é você extrapolar as barreiras do Espírito Santo. E eu acho que é isso que, como PicPay, a gente conseguiu fazer, de trazer orgulho para o Espírito Santo, de criar uma grande empresa aqui, mas porque a gente estava aberto a isso. Então, eu acho que esse freio, essa mentalidade, como que a gente quebra um pouco isso para que realmente a gente torne o Espírito Santo ainda mais rico e ainda mais forte. Mas o que você... acho que o Diogo falou tudo. E o Diogo vai saber mais do que eu sobre isso. Eu vou só acrescentar um ponto. Eu vejo muitas startups muito boas saindo do Espírito Santo. Então, queria acrescentar aqui o ponto do espírito empreendedor do capixaba é incrível. Você compara, por exemplo, com os outros grandes estados do Brasil, per capita, acho que o Espírito Santo produz mais de startups. A gente tem uma população talvez pequena, mas forte, né? Quase 3,5 milhões de pessoas. Né? 3.800. 3.800 agora. Então, pequenos, mas fortes. E essa questão de mercado que você falou, de um mercado menor para testar a ideia, a gente está do lado de outros mercados grandes. A Bahia está lá em cima, Minas está aqui do lado, Rio está aqui, São Paulo, pertinho também. E os outros estados, sim, tem voos que você tem que pegar, mas o Espírito Santo pode ser a alavanca do Sudeste, que o Sudeste ainda é a locomotiva do Brasil. Né? O Brasil está se descentralizando mais, mas admitamos aqui que sim, o Sudeste é a prosperidade maior do Brasil. E o Espírito Santo é o menor estado do Sudeste. Então, você testa uma ideia aqui, dá certo, que representa talvez até a média em certos sentidos do Brasil, você consegue levar ela para o resto do país. O espírito da onda, né? É o espírito da onda. Acho que você falou melhor do que eu. O Espírito Santo é o espírito da onda. Boa, já criou até um logomarca. Olha, gente, muito obrigado. Já deu o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer demais. Amit Garg, muito obrigado por ter vindo aqui no Papo de Valor. Diogo Robert, parceiro nosso, muito obrigado. Obrigado, Abi. Tenho certeza que vai agregar muito aí para os empreendedores, na reflexão. Acho que a gente toda revolução merece uma reflexão e eu acho que a gente cumpriu aqui o nosso papel. Só agradecer, muito obrigado por ter assistido esse aqui e para os próximos Papos de Valor que virão. Muito obrigado e até a próxima.